Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, para mais um dia de palavra. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 15. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, que têm nos orientado, que têm nos dito o que devemos fazer e o que não devemos fazer, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da sua palavra, Pai. E assim a gente vem colocá-la em prática, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 1, que fala assim. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para o povo de Israel. Quando o homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro, tanto se o corrimento vazar do membro, como se o corrimento parar nele. De um jeito ou de outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama em que ele se deitar e tudo aquilo em que se assentar ficarão impuros. Se alguém tocar na cama dele, ou se sentar onde ele se sentou, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho e ficará impura até o pôr do sol. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é quando Deus estava passando para Arão e para Moisés as leis sobre o homem, ok? Assim que Deus quer que a gente aprenda aqui disso aqui de um modo geral. O seu corpo, a gente está vindo aprendendo, né, no decorrer aqui dos nossos devocionais, a gente está aprendendo que nós estamos sendo preparados para viver a promessa de Deus, para viver os milagres de Deus, para viver os planos de Deus. E estamos tendo conhecimento que existe o preparo que antecede a essa conclusão desse ato. Ou seja, existe um preparo, um processo que a gente precisa passar, ok? De purificação, para a gente chegar a viver os planos de Deus para a nossa vida. Tendo isso como consentimento e conhecimento, tá? A gente precisa entender o que está englobado nesse processo que você tem que fazer para poder viver os planos do Senhor para a sua vida. Quais são as partes, o que compõe esse processo? Esse processo, ele não é só cura e libertação, ok? Ele não é só cura de feridas e traumas. Ele é libertação de um modo geral. O que eu quero dizer com isso? É a prática sexual antes do seu casamento é considerado pecado para Deus. Entende? Então, o que acontece aqui? Quando você tem uma promessa, quando você tem um milagre, quando você quer viver os planos do Senhor para a sua vida, e você é uma pessoa solteira, você deve permanecer solteira até o seu casamento. Eu não estou falando solteira aqui de estado civil. Eu namoro com alguém, mas eu sou solteira porque eu não sou casada. Eu estou falando aqui de ser solteiro de um modo geral, ok? Então, você que é solteiro e você que pratica atos sexuais antes do seu casamento, você está pecando contra o seu corpo, você está profanando o seu corpo. Entende? Se você é que é a pessoa casada e você tem atos sexuais fora do seu casamento, você também está profanando o seu corpo. Por quê? Porque através do ato que você está cometendo em si, você está abrindo uma legalidade na sua vida. Tanto para você solteiro, que você não tem ninguém, quanto para você solteiro que é casado e busca relacionamentos extraconjugais. Então, o que a gente precisa aprender disso aqui? O ato sexual em si, antes do casamento, é pecado. O ato sexual em si, na prática, na unidade, aqui, também é pecado. Então, o que você tem que ter como conhecimento? Ok? O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Tá? O seu corpo habita o Espírito Santo. O seu corpo é morada de Cristo. Uma vez que o seu corpo é morada de Cristo, templo do Espírito Santo, você tem que cuidar do seu corpo. A partir do momento que você você peca antes do casamento, você tem atos sexuais antes do casamento e você está pecando, você está agredindo a si mesmo. E ao mesmo tempo você está acrescentando
tempo no seu processo de cura e libertação. Porque para a gente viver os planos do Senhor, nós precisamos estar em santidade. Entende? A gente só consegue viver os planos do Senhor se nós abstermos das nossas vontades, entende? Para poder viver o plano de Deus para a nossa vida. O nosso corpo precisa estar purificado. Aqui a própria palavra diz, a partir do momento que acontece o ato em si, a pessoa está impura. Então, uma vez que você está impuro, isso quer dizer o quê? Que você está no pecado. Então, se você está no pecado, isso quer dizer o quê? Que você está longe de viver as promessas do Senhor para a sua vida, porque você está escolhendo pecar. Então, o seu processo de cura e libertação também engloba a santidade. Acrescenta a santidade. Entende? E através da santidade que você decidiu estar, se abster de práticas sexuais, seja ela em unidade, seja ela em duplicidade com alguém, ok? Você está preparando o seu corpo em santidade para poder viver os planos do Senhor para a sua vida. Entende? Então, o que o mundo hoje acha normal, para Deus é pecado. Por isso que a gente precisa andar contra o fluxo do mundo. Entende? A gente não tem que andar no modismo, a gente não tem que fazer porque todo mundo faz. Ah, porque todo mundo tem um namorado, eu quero ter também. Ah, porque todo mundo tem uma relação antes de casar, porque eu tenho que testar, eu tenho que aprender, eu tenho que saber se eu vou gostar, eu tenho que saber se eu não vou gostar, então eu tenho que fazer antes para poder chegar lá no ato do casamento, poder saber fazer alguma coisa. Não, você não tem que pensar dessa maneira. O seu corpo é morada de Cristo, o seu corpo é templo, o seu corpo é sagrado, entende? Uma vez que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, a sua vida não pertence mais a você, a sua vida passa a pertencer a Deus. Entende? Então, uma vez que você abriu a porta, aceitou Jesus, Jesus fez morada dentro de você, o seu corpo não pertence mais a você, pertence a Deus. Ok? Então, uma vez que o seu corpo pertence a Deus e você quer viver os planos de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que preparar o seu corpo, purificar o seu corpo, para poder viver os planos do Senhor. Então, você precisa renunciar sim à sua carne. Você precisa renunciar sim às suas vontades. Você precisa sim preparar o seu corpo para poder viver os planos do Senhor. Então, a santidade é primordial para você viver os planos do Senhor para a sua vida. Por mais difícil que seja, gente. A gente precisa entender que renúncias são sacrifícios que nós fazemos acreditando que vamos viver os planos do Senhor na nossa vida. É aí que a nossa fé é testada. Entende? É muito fácil a gente testar a nossa fé quando tudo nos favorece. Mas quando algo não nos favorece, a nossa fé vai ser testada o tempo todo. Entende? Por que a nossa fé é testada nessa situação aqui? Porque você está abrindo mão de algo que você gosta de fazer, algo que te dá prazer, que você gosta de fazer, que você tem vontade de fazer, entende? E você está renunciando à sua carne em prol de algo maior para a sua vida, que você acredita que vai acontecer. Então você está exercendo a fé. Entende? Você está renunciando a alguma coisa aqui, às suas vontades, para poder viver os planos do Senhor. Então, no meio do teu caminho aí, do teu processo, o Espírito Santo mesmo vai te convencer sobre isso. Entende? Ele vai te mostrar que a prática que você está fazendo hoje agride a ele, agride a você e retarda a entrega da tua promessa, do teu milagre e dos planos de Deus para sua vida. Porque para você receber o que Deus tem para a tua vida, é necessário que você esteja limpo, por completo. Não só em espírito, mas em corpo também. Entende? A gente precisa entender algo aqui, para ter conhecimento, para você entender a gravidade que é você cometer atos sexuais antes do casamento. Quando duas pessoas têm um ato sexual, elas trocam fluidos. Ou seja, elas trocam energias. Então, tudo que está naquela pessoa ali e tudo que está na outra pessoa, existe uma troca. Entende? Através do ato em si existe uma troca.
E tudo que está habitando dentro de uma pessoa, e tudo que está habitando dentro da outra pessoa, vamos falar o português claro, todo demônio que está nessa pessoa e todo demônio que está nessa pessoa, existe uma troca no ato sexual. Por isso que muitas das vezes tem processos aqui que demoram mais tempo do que outros. Por quê? Porque existiu atos sexuais além do que outras pessoas têm. Então, existisse uma troca de energia. Então, o que vai acontecer no seu processo de cura e libertação? O seu processo pode vir a demorar mais do que os outros. Fazendo uma comparação, mas a gente não deve fazer uma comparação. Porque as suas escolhas fizeram acrescentar mais tempo no seu processo devido aos atos sexuais que você cometeu você cometeu antes do casamento, que não era para ter cometido. Por isso que Deus fala para a gente guardar nosso corpo. Por isso que Deus fala pra gente andar em santidade. Uma vez que a gente guarda o nosso corpo, uma vez que a gente anda em santidade, você não está dando legalidade para a oposição atuar na tua vida. Ou seja, o ato sexual que você está tendo está sendo uma porta de entrada para demônio na sua vida. Entende? Aí às vezes você não entende por quê, que a sua vida paralisa, por que nada dá certo, por que as portas começam a fechar, por quê? Porque existem demônios dentro de você, de legalidades que você deu e cometeu através de atos sexuais com terceiros, ou com terceiros ou com pessoas na sua solteirice, entende? E você acha que isso é normal porque o mundo coloca isso como normal. Você precisa entender que quando você vem para Deus, começa a andar nos caminhos do Senhor, Ele vai começar a te mostrar coisas que antes de você não mostrar, porque você passa a ter conhecimento entre o bem e o mal. Entende? E esse conhecimento aqui que Deus está te falando é justamente sobre o bem e o mal. Ele está te mostrando que o ato que você está cometendo, seja ele em unidade, seja ele em duplicidade, ok? Seja ele em casal, seja você sozinho na sua casa, isso é um ato pecaminoso. Você está agredindo, você está profanando o seu corpo. Está agredindo o templo do Espírito Santo. Está acrescentando tempo no seu processo de libertação e cura. Então é necessário haver um posicionamento seu, ok? Uma decisão sua em querer purificar o seu corpo para poder viver os planos do Senhor. Porque os planos, quando a gente fala assim, viver os planos do Senhor, parece muito na teoria. Só que para a gente viver alguma coisa, a gente precisa praticar esse ato em si. Então, uma vez que você precisa viver os planos de Deus e você está praticando esse ato em si, consequentemente você pensa o quê? Que o seu corpo precisa estar purificado para você poder viver os planos do Senhor para a sua vida. Não é apenas teoria, é prática. E a gente só vivencia mediante a postura e posicionamentos nossos, decisões nossas, para a gente vir a purificar, para a gente vir a limpar, para a gente vir a preparar o nosso corpo para poder viver os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Entende, gente? Então é necessário que você purifique o seu templo, o templo do Espírito Santo. É necessário que você purifique a morada de Cristo. É necessário que você purifique o seu corpo e você entre em santidade. Entende? A santidade é fundamental para você viver os planos do Senhor. O seu corpo pertence a Deus. Uma vez que o seu corpo pertence a Deus, não pertence mais a ti, você precisa se entregar por inteiro. Por mais difícil que seja, por mais vontade que você tenha, vai para Deus e vai orar. Fala, Senhor, estou com vontade. Senhor, não estou me aguentando. Senhor, estou subindo pelas paredes. Mas, Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu quero viver os Seus planos, eu quero viver a promessa, eu quero viver o milagre. Me ajuda. Sozinha eu não consigo. A gente precisa aprender a depender de Deus, a buscar em Deus. Entende? A nossa santidade é buscar em Deus e renunciar às nossas vontades para viver os planos do Senhor para a nossa vida. Tá bom, gente? Então, mantenha-se em santidade, buscando a presença de Deus em oração, leitura da palavra e sempre priorizando o Senhor na sua vida, para o Espírito Santo começar a trabalhar dentro de você. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar, Pai, que a gente precisa buscar mais a Tua presença, Pai, para assim a gente não ter vontades nossas físicas, Senhor,
para poder vir andarmos em santidade contigo, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha a ser uma contigo em unidade, Pai, te buscando no secreto, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.